diluir nessa multidão. Não quero engrossar a massa, ocupar a praça. Não quero confusão. Eu não posso te impedir e nem acho que lhe devo satisfação. Você não paga minhas contas, vou fazer de conta que não é comigo. Passou do meu portão. Vem, você me chama pra rua. Pergunto se São Paulo sofre deficiência de transporte público. E o transporte privado, que seja o automóvel, ele já está sufocado já, as vias não estão andando. Hoje, minha opção seria mais a bicicleta no horário das vias que o transporte público. Mas eu acho que o transporte público ele tem que evoluir muito. Assim, metrô, ônibus, porque do jeito que está, eu acho que a cidade vai travar. A ciclofaixa vai de lugar a lugar nenhum. Nós temos que ter objetivo. Eles têm que fazer uma logística para as pessoas usar para transporte, para estudar, para trabalhar, né? Assim seria mais objetivo. Ciclovia quase eu não uso, porque elas funcionam mais aos domingos, né? E as poucas que funcionam 24 horas eu quase não utilizo. Futuramente, a hora que liberar as 24 horas e começar a servir como acesso de um ponto ao outro, eu acho que vai funcionar. A gente tem que usar meios de transporte público, de qualidade, um investimento maior em infraestrutura. A criação de ciclofaixas isoladas por aí não vai resolver o problema. Eu trabalho perto de onde eu moro, então é mais fácil para mim, mesmo sem ciclovia, mas ciclovia, principalmente aqui na Paulista, Só bicicleta. Aposentei o carro, vou pro centro, vou no banco, faço compras, vou visitar as pessoas, tudo de bicicleta. Uma coisa que eu acho que eu sinto falta é não há estacionamentos para bicicletas perto de órgãos públicos. Ciclofaixa também eu acho importante, acho que vale a pena investir em todas essas alternativas. Facilita a mobilidade urbana, porque o carro não cabe mais na cidade. Dentre as medidas que podem ser adotadas para melhorar o transporte público, acho que a implantação das ciclovias é uma boa alternativa se as pessoas quiserem usar. Se as pessoas continuarem egoístas como elas são, acho que não vai adiantar de nada. Pode ser conscientização, pode ter reeducação. As pessoas precisam querer usar a ciclovia, né? Tá aí funcionando, mas a gente não vê tantas pessoas usando, né? Pode expandir metrô para tudo quanto é lado, pode colocar ônibus, pode colocar o que for, mas o número de pessoas cresce a cada dia. Tem como diminuir as pessoas, mas tem como melhorar o individualismo. eu não posso te impedir. São Paulo é uma cidade depositária de uma série histórica de políticas públicas equivocadas. Desde a gestão Prestes Maia, em 1935, que criou um plano de avenidas que surrupiou os nossos rios para colocar como prioridade o transporte individual motorizado. Desde aquela época a cidade se organizou de forma a ter os seus marcos legais e o seu planejamento urbano a favorecer a carrocracia, o modelo rodoviarista, e que colapsou o nosso sistema de transporte. O monopólio do carro deu lugar a um verdadeiro monstro urbano, com fluxos de trânsito e de transporte que não dialogavam nem com o plano inicial, nem dialogavam com uma ideia de cidade mais justa. Então você tem duas situações que concorrem entre si. A cidade feita para o carro e uma perspectiva de transporte público que é apenas casa-trabalho do ponto de vista do trabalho capitalista na cidade. Ainda no Brasil, 65% dos recursos de mobilidade urbana estão voltados para o transporte individual motorizado. Portanto, a gente ainda está preso a esse modelo rodoviarista e é ele que precisa ser alterado. Quanto mais você produzir viário, mais ele vai se saturar. Esse sistema de você favorecer 80% do espaço público viário desses 17 mil quilômetros de ruas
para 1/3 da população, é um sistema que se mostrou absolutamente ineficiente. A recente priorização do transporte por bicicletas traz um dado novo de grande importância para a vida da cidade. Uma sociedade humana que vive em grandes cidades tem que construir outras perspectivas de mobilidade, de interação, de ocupação dos espaços. A cidade foi construída ao longo da sua história como a cidade do carro. A mobilidade urbana, ela é também um sintoma da desigualdade social que São Paulo tanto tem. O que eu acho que está em jogo nesse momento é a reapropriação dos cidadãos da sua cidade. As ciclovias podem ser o elo de ligação entre esses espaços públicos e entre os novos fazeres da sociedade, entre essas novas práticas sociais. Quando a gente fala de infraestrutura cicloviária, de implantação de ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas, bicicletários, paraciclos, sistemas de bike sharing, tudo aquilo que compreende o sistema cicloviário, que não é apenas infraestrutura, mas uma série de políticas públicas, a gente está falando de favorecer os menos favorecidos e aqueles que de fato precisam daquele modo de transporte. Causa um certo espanto se construírem ciclofaixas para uma presença rarefeita de bicicletas. Mas como não pensar que a partir de se criar uma possibilidade nova para as pessoas, ela não vai ser aproveitada e ocupada? Ao promover uma boa infraestrutura, ao implantá-la, nós estamos induzindo uma demanda reprimida que é importante. E ela vai ser, no médio e no longo prazo, real. E quanto mais pessoas pedalando, mais visível é a bicicleta, portanto, mais atenção o motorista terá no seu deslocamento e mais baixas serão as velocidades, o que é importante para a manutenção da vida na via pública, né? Eu acho que essa cidade está em construção e a gente não tem como escapar dela. A questão é se nós seremos espectadores passivos disso ou vamos ser ativistas dessa construção. A gente tem que lembrar também que em cima de uma bicicleta todos somos absolutamente iguais. Onde a menor oferta de transporte coletivo é onde se concentra a maior parte da população que usa transporte coletivo. Portanto, é preciso corrigir essa distorção histórica, essa desigualdade, e o plano diretor, os planos de mobilidade têm um papel fundamental nisso. O plano diretor é o planejamento da cidade, é aquilo que, se não existisse, os agentes privados iam construir uma cidade deformada, uma cidade sem ordem nenhuma, como é o resultado a que se chegou atualmente. E o plano diretor estratégico de São Paulo tem essa função de correção histórica e apontar para um futuro de melhor qualidade de vida. A gente está falando de romper com uma lógica de praticamente um século de pensamento rodoviarista. A gente disse que as pessoas são mais poderosas, mais bem-sucedidas e melhores se elas tiverem um carro, e quanto maior o carro melhor, quanto mais potente o carro melhor, e a gente está dizendo o contrário. Isso são sintomas de uma educação individualista e privatista que você se pensa como reizinho. Então, quando a gente fala de remoção de estacionamentos de carros para implantação de infraestrutura cicloviária, uma parcela da sociedade vai ver aquilo como uma perda de espaço. Mas a maior parte da população entende como uma reconquista de espaço. E é importante que esse debate aconteça, para que a gente possa promover uma cidade mais simples, mais compacta, mais humana, de menor impacto ambiental, de menor impacto social, de redução das desigualdades. É a cidade que a gente quer. Então esse dia vai chegar e essas políticas, como a implantação de infraestrutura cicloviária pela cidade, promovem essa cidade que a gente tanto quer. Por isso que elas são tão importantes. A nova sociabilidade precisará requalificar os espaços públicos e mudar a proporção entre espaço privado e espaço público. Se essa proporção não mudar em favor do espaço público, as pessoas serão enormemente mais infelizes, serão enormemente mais doentes, serão enormemente mais deprimidas. Pra me chamar, ei, aonde você circula? Tantas individualidades não cabem nessa cidade mais.